companhia foi campeã. Não porque a gente tinha que ser melhor que os outros, mas a gente tinha que ser melhor que nós mesmos. A nossa impotência diante da morte é uma coisa que a gente só vai compreender quando a gente efetivamente passa por ela. Assim, até que ponto a minha presença como comandante potencializou o risco daquela tropa. O comandante, às vezes, ele fala alguma coisa, aquilo tem um poder, ele reverbera, que as pessoas acham que aquilo já é uma ordem. E não é. Porque na hora da crise, você não pode jogar gasolina no fogo. E vamos continuar com a nossa missão. É isso daí. A gente tem uma baixa, mas a missão tem que prosseguir. Quando ele chegou no batalhão, faltava um cunhete. 762. Tá faltando um cunhete. Eu pensando assim, bom, um cunhete a menos. Falei, vamos exonerar. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, o Tenente Rocha. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com um excelente convidado. É uma honra. Na verdade, Rocha, eu vou falar uma coisa para você. Como diz o nosso amigo Serpa, que passou por aqui, né? Nós somos a soma das pessoas que vão passando, né? E que vão compartilhando experiências nas nossas vidas. E eu posso te falar, sem cogitação nenhuma, sem problema nenhum, que o convidado de hoje foi um dos meus comandantes quando eu estava na ativa. E, ao meu ver, pelo amor de Deus, que os outros não se sintam mal com o que eu vou falar, mas foi o mais equilibrado de todos, sabe? E passamos por períodos desafiadores. Depois acho que ele vai falar um pouco sobre isso. E eu acho que foi muito bom, não tenho certeza que foi muito bom ter a figura dele como comandante em situações de crise, porque soube lidar de forma, assim, muito boa, muito concentrado, muito equilibrado. E é uma dificuldade até no ambiente militar. Então, obrigado por estar aqui hoje. Para mim é uma honra poder receber o senhor aqui. Saiba, reforço aqui, diante da audiência, que realmente o senhor faz parte de uma dessas pessoas que eu aprendi bastante. Que é isso, né? Nós somos espelhos da somatória de profissionais que vão passando. A gente filtra muita coisa, né, de profissionais, mas o senhor, assim como outros, me inspiraram, continua me inspirando. E é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, não sou merecedor, mas sou agradecido. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui e poder compartilhar, poder dividir experiências, vivências ao longo desses quase 40 anos que eu dedico ao nosso Exército. Espero ter a inspiração divina para trazer histórias que possam motivar e levar as pessoas todas que estão assistindo a, de repente, uma reflexão. Com certeza. E de antemão eu também os cumprimento, os parabenizo pela iniciativa, pelo projeto de valorização do veterano. A nossa sociedade não conhece os seus soldados, não valoriza os seus soldados, justamente porque não conhece. E esse espaço de vocês, pioneiro, empreendedor, está trazendo à luz, né, uma parcela da sociedade que é importantíssima para a nação, mas que é desconhecida. Então, muito obrigado por vocês estarem oferecendo esse espaço aos veteranos e proporcionando às pessoas que conheçam um pouco dos seus soldados. Coronel, excelente. Obrigado por estar aqui com a gente, pelo tempo, pela disposição. E conta um pouco para a gente como que foi ali a trajetória até você decidir ir para o Exército, como que foi essa caminhada até a decisão e por onde que o senhor passou um pouco na carreira militar? Olha, acho que a vida vai conduzindo a gente para os caminhos que a gente deve seguir. A minha inspiração para a carreira ela começou dentro do movimento escoteiro. Eu tinha cerca de 10 anos e fui chamado por amigos, né, e vizinhos, para ingressar no movimento escoteiro. Aí eu ingressei num grupo escoteiro do ar, na base aérea de São Paulo, lá em Guarulhos. Então o movimento escoteiro ele tem o escoteiro do ar, o escoteiro do mar e o escoteiro da terra. Assim, a designação era essa. E eu entrei no grupo de escoteiro do ar porque era numa base aérea. E ali você desenvolve algumas atividades ao ar livre, acampamento, né? Faz uma atividade de uma orientação, enfim, alguma coisa assim que se assemelha um pouquinho a uma atividade militar, mas muito incipiente. E eu me recordo que essas atividades eram sempre de sábado à tarde. Ao final da jornada, em torno de 17h30, 18 horas, a gente saía da sede do grupo escoteiro e tinha que atravessar toda a base aérea e nesse caminho, nesse trajeto,
passava no rancho. E aí no pátio do rancho tinha lá uma tropa formada. Que eu não sei se era um pessoal que estava fazendo curso, se era só o pessoal de serviço, enfim. Eu sei que tinha tropa ali, tinha soldado uniformizado ali, esperando para avançar para o rancho. E, cara, assim, a nossa grande pegada, negócio bacana do final do escoteiro era ir lá e tentar jantar junto com os soldados. Você podia ir embora para casa, já tudo, mas assim, porra, eu ficava doido, eu falei assim, não, pô, eu quero... Aí quando o oficial de dia liberava a gente para avançar o rancho, né, junto com aquela tropa ali, puta, era uma alegria danada. Passava ali no bandejão, aquela coisa toda. Então acho que veio daí essa inspiração, porque aí você, na verdade assim, o menino, né, 10, 11 anos, você olha já para um rapaz, um homem ali fardado, você identifica nele assim um herói, né, assim, pô, esse cara passa por coisas que eu não sei se eu tenho capacidade de passar. Né? Que legal, que interessante. Tá aí uma história que eu não sabia. Então não sabia foi por aí, foi por aí. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos? 10, 11 anos. Que legal. Mais ou menos com o Serpa, igual, né? Bem parecido. Inclusive o exemplo que você usou aí casou muito bem, casou, né, cara? E foi sem querer, não sabia mesmo. E aí, pô, fui fazer um cursinho preparatório para as escolas militares, né? Que era o curso general Teles Pires, no centro de São Paulo, que até hoje ele existe, mas já em outra localização. Ele está ali na Rua Vergueiro. E, bom, no cursinho era aquilo, né? Se preparar para o concurso, para o vestibular de ingresso para as escolas militares. Que na época que eu fiz, eu já tinha terminado o antigo ginásio, né? O ensino fundamental, porque as escolas a gente tinha acesso para fazer o antigo colegial, que hoje é o ensino médio. Uhum. Então eu ingressei no Exército em 85, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, mediante concurso, fruto dessa vocação inicial lá no grupo de escoteiro do ar. Aí, pô, mas era o grupo de escoteiro do ar, por que você foi para o Exército? Bom, na verdade a vocação inicial, o interesse inicial, ele foi despertado para onde? Força Aérea. Por quê? Porque além de estar sempre ali na base aérea, vivenciando alguma coisa ali das atividades de rotina daquela unidade, a gente também fez uma visita no Campo de Marte, entramos numa aeronave, eu me lembro ainda até hoje do tenente que conduziu aquela visita, Tenente Seito. Né? E eu falava assim, cara, pô, avião, coisa bacana. Né? Quando eu fui fazer o cursinho, aí a gente podia fazer a opção, né, de prestar concurso para a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é em Barbacena, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, e para o Colégio Naval em Angra dos Reis, e ainda tinha o curso preparatório de formação de oficiais da Polícia Militar do Barro Branco. Né? Inicialmente, eu tinha na minha cabeça EPICAR. Né? Eu desconhecia, né, Exército, Marinha, essas coisas. E aí, no primeiro concurso, eu passei na EPICAR e fiquei no exame médico. Aí, quando foi já para a prova da SpaceX, eu já tinha, né, desenganchado. Uhum. Aí, não passei no primeiro concurso. Bom, aí fomos pro ano seguinte, prestei de novo para a EPICAR, fiquei de novo no exame médico, eu tinha um problema de audição que eu desconhecia à época, mas já estava preparado que isso pudesse acontecer, que eu não fosse aprovado no exame médico. E aí fiz a prova da SpaceX e passei. Falei assim, cara, acho que a minha vocação é ser militar, vou para lá. E assim aconteceu, eu passei os 3 anos na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, né? De 85 a 87. Em seguida eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Passei de 88 a 91, fui aspirante da turma de 91, aspirante de infantaria, 91. Em 92, por escolha, eu fui servir no 4º Batalhão de Infantaria Blindado, então 4º Batalhão de Infantaria Blindado, o 4º BIB, em Osasco, hoje 4º BI MEC, né, Batalhão de Infantaria Mecanizado. Depois desse período, 92, 93, no 4º BIB, eu fui ser instrutor de cadetes na MAN. Passei 2 anos comandando um pelotão de cadetes do 2º ano. Na sequência, eu fui servir em Belo Horizonte, no 12º Batalhão de Infantaria. Eu tinha o desejo de fazer um curso de montanhismo militar, e o batalhão era integrante de uma brigada que enquadrava o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha
em São João del Rei, que é a unidade militar especializada nesse tipo de operação. Legal. Aí fui fazer o curso básico de montanhismo. Também tive que fazer 2 vezes. Na primeira vez, o curso é de 5 semanas. No final da terceira semana, numa das escaladas, eu quebrei, né, um ossículo do dedão do pé. Porque a escalada ela é basicamente com... Né, e aí eu tive uma queda, graças a Deus não tive fratura nenhuma, a não ser a pressão no dedo que causou essa fissura, né, num ossículo do dedão do pé. No ano seguinte voltei, concluí o curso. Depois do 12BI eu fui para a ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, onde fiz lá o meu mestrado em operações militares. Concluída a ESAO, eu fui servir em Uberlândia, Minas Gerais, no 36 Batalhão de Infantaria Motorizada. Unidade espetacular, tive muitas boas lembranças, tem muitas boas lembranças de lá. Não é o primeiro que me fala bem dessa unidade, não tive o prazer de conhecer. Muito boa. A cidade é fantástica, acolhe muito bem o batalhão com os quadros motivados. E, sim, é uma unidade fantástica. Hoje já não é mais um batalhão motorizado, é um batalhão mecanizado também. De lá eu voltei para a AMAN, né, como capitão já. Fui ser instrutor de novo na academia. Passei 1 ano na 3ª seção do Corpo de Cadetes, como adjunto. E no ano seguinte eu desci para ser instrutor de novo de cadetes do 2º ano. Só que agora no estado maior do curso, fui o S3. Terminado esse meu ciclo como instrutor na AMAN, eu fui para Campinas. Fui nomeado comandante da companhia de comando da 11ª Brigada. Na transição de blindada para leve. Foi exatamente ali no início de 2005 que houve essa transição. Terminado meu período na companhia de comando, eu passei no concurso para a ICEME, para a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e segui para o Rio de Janeiro, lá para a URCA, onde eu fiz o curso de Comando do Estado-Maior em 2 anos, né? 2007 e 2008. Terminada a ICEME, eu fui para São Paulo e fui classificado no comando da 2ª Região Militar. Lá eu fiquei de 2009 a 2012, antecedendo meu período de comando no 28º Batalhão de Infantaria Leve, em Campinas, nos anos de 2013 e 2014. Encerrei o comando, voltei para o quartel-general em São Paulo e fui designado novamente para a 2ª Região Militar. Fui trabalhar na parte de fiscalização de produtos controlados. Tive a felicidade de ser designado para uma missão no exterior. Fui adido militar na República do Peru nos anos de 17 a 19. Encerrando a minha missão diplomática no Peru, eu fui classificado no Quartel-General do Exército em Brasília e lá encerrei minha carreira. Fui para a reserva em 31 de agosto de 21. Encerrei minha carreira na ativa, porque 1 mês depois eu fui convocado como prestador de tarefa por tempo certo no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste e hoje ainda desempenho essa atividade de assessor parlamentar do Exército em São Paulo. Enfim, esse é um resumo aí dessa trajetória. Eu vou fazer que nem o japonês faz, vou começar de trás para frente, porque eu acredito que é uma curiosidade no mercado, e até minha também, acredito que do Rocha, que é o PTTC, né? Sim. Ainda existe muita dúvida sobre essa função, como que funciona, se o senhor puder falar um pouquinho a respeito, o que é o PTTC, como que funciona, qual que... O prestador de tarefa por tempo certo, o Instituto foi criado para preencher algumas lacunas, algumas necessidades que o Exército tem em termos de efetivo e em termos de capacitação. Então, o militar ele vai para a reserva e ele ainda tem um potencial, ele tem uma experiência a ser explorada pela força. A gente alguns, né, vão para a reserva por força de um dispositivo legal, né? No meu caso, por exemplo, né, um coronel que tem o curso de Estado-Maior, você pode ser ultrapassado na promoção a general de brigada por 2 oportunidades. Se você for ultrapassado em 2 oportunidades, você obrigatoriamente vai para a reserva, é ex officio. Justamente porque existe uma política de renovação da força, né? A fila tem que andar. Mas o Exército também abre mão, né, de pessoas nas quais ele investiu durante anos.
Então foi criado esse instituto e falou assim, olha, a gente está abrindo mão, né, desse profissional por conta de um dispositivo legal, mas vamos ver se a gente tem como ainda reter esse talento, né, para poder contribuir ainda com algumas lacunas que a gente tem. Então, por exemplo, no meu caso, né, na assessoria parlamentar, a assessoria parlamentar, o assessor parlamentar, é um cargo que não existe dentro da estrutura da Força, né? Então, ele é extra quadro de cargos, né? É uma função que não está nos cargos. Justamente para preencher uma necessidade que o Exército tem de fazer uma ligação com o Parlamento nos 3 níveis. Uma relação institucional do Exército nos 3 níveis. Sou eu diretamente que faço essa relação institucional como assessor parlamentar? Não. A minha missão é fazer a junção das autoridades que têm o encargo da relação institucional. No meu caso, por exemplo, é proporcionar ao comandante militar do Sudeste, né, a possibilidade de estabelecer uma relação institucional com parlamentares dos 3 níveis de governo. Legal. Eu não tinha tanta informação sobre o PTTC. Então, reforçando assim, a resposta e sendo objetivo para a sua pergunta, na verdade o PTTC é um instituto, foi criado para preencher algumas lacunas, algumas necessidades que o Exército tem, dispondo de uma mão de obra ou de talentos que em tese seriam desperdiçados. Certo. Pelo que eu lembro na brigada lá, a gente tinha uns 4 coronéis que estavam com o PTTC. Ali, por exemplo, no comando da 11ª Brigada em Campinas, existem alguns coronéis nessa situação, que estão na assessoria de relação institucional, estão cuidando por exemplo, da mecanização da brigada, porque ela saiu de uma brigada de vocação de infantaria leve para infantaria mecanizada. Sim. Então, esse oficial, com o conhecimento que ele tem, da força, com a experiência que ele tem, ele está gerenciando todo esse processo de transição de infantaria leve para infantaria mecanizada. Tem outro oficial que trabalha, por exemplo, com a parte de planejamento. Não a parte de planejamento de operações, mas a parte de projetos estratégicos, né? Hoje a gente tem uma cultura organizacional vocacionada, assim como no meio corporativo, né? Baseado num programa estratégico, né? Sim. Então, do programa decorrem vários projetos e aí você tem um oficial que tem já uma experiência, uma visão da força que permite a ele ir conduzindo esses projetos estratégicos. Coisa que muitas vezes requer continuidade, permanência na função. E o militar da ativa, né, ele tem uma rotatividade de movimentação, né, ele é movimentado constantemente e às vezes o acompanhamento desses projetos ou essas tratativas, por exemplo, de relação institucional que requerem tempo, né, de construção, para o militar da ativa, acaba que essa é uma desvantagem. Sim. E quando você convoca um oficial da reserva para prestar esse tipo de tarefa, ele tem uma permanência de no máximo 10 anos, mas ele tem uma permanência em que ele consolida relações, ele consegue levar adiante o projeto de tal sorte que ele não tenha solução de continuidade. Então, eu acho que é um instituto interessante para o Exército, né? É econômico, ele consegue reter um talento e para um militar que vai para a reserva, talvez até seja uma fase de transição, uma boa transição. Sim. Ou para efetivamente parar de trabalhar dali a alguns anos, ou uma transição, de repente, para uma atividade no mundo corporativo. Aí vai dos caminhos que cada um vai seguir. Não, eu acho super interessante. Realmente existe essa dificuldade falando nesses termos, porque de 2 em 2 anos praticamente o oficial ele está se movimentando, o que é muito bom. Estratégicas. O que é muito bom para ele, né, como experiência, mas olhando por esse aspecto, realmente, cara, não é um tempo talvez ideal para você construir um relacionamento, né, institucional e tal, né, para essa função PTCC, e 10 anos, aí sim, aí a gente já está falando de... É uma visão empresarial que o Exército tem, que inclusive o PTCC, ele não fica mais fardado, ele fica com uma roupa civil, ele fica com um crachá, então ele tem um olhar ali meio que de colaborador. Sim. É aquele cara que vai ficar por um tempo, realmente, como o coronel falou. Ele tem uma função estratégica, ele não vai ser movimentado, né? Então ele tem uma missão ali muito clara, e já um olhar do Exército com a retenção do talento para uma missão específica, que a gente vê muito isso no corporativo. Coronel, a gente fala muito aqui sobre a tríade, né?
corporativo, empreendedorismo, militarismo. E a gente sempre levanta a bandeira de que a gente aprende no quartel. Na verdade, a gente aprende na vida inteira, mas eu acho que o quartel é uma escola onde potencializa várias skills, né? E o senhor tem uma trajetória aí gigantesca. Queria que o senhor falasse para a gente qual a fase ou quais as fases que o senhor pode tirar ali de maiores ensinamentos que o senhor carrega até hoje aí para a vida do senhor. Os maiores ensinamentos ao longo da carreira? Rapaz, devem ter vários, né? Olha, não, é que na verdade cada fase ela tem a sua característica, a sua particularidade, né? Mas eu vejo assim, eu acho que a fase de capitão ela é muito interessante. Ela proporciona ao oficial uma gama de desenvolvimento de capacidades. Porque ele é ainda jovem, em torno dos 30 anos, entendeu? Ele consegue compatibilizar o vigor físico, já com uma experiência Legal. Que ele tem da instituição, entendeu? Ele já vai comandar uma subunidade, né? Uma subunidade é uma fração de tropa em torno de 150 homens, então ele já assume uma responsabilidade muito grande em termos de preparo dessa tropa para o emprego, considerando também a atividade logística necessária para o preparo e em eventual emprego. Ele já tem que coordenar oficiais mais modernos que ele, né? É diferente porque quando você é tenente, você está coordenando os sargentos, ainda existe uma certa distância, vamos chamar assim. No caso do capitão, ele já foi tenente e aí ele vai comandar tenentes. Então, para mim, o capitão, ele é a essência da carreira, é o capitão. O capitão é o grande amálgama das soft skills que a gente adquire no Exército. Eu não tinha pensado por esse lado, cara, e faz todo sentido, né? Porque é como se fosse o elo de ligação entre operacional e estratégico, né? Sim. Quase isso, o tático ali, digamos, né? Mais ou menos isso, porque começa a tirar um pouco, não tirar, porque o capitão também ainda está ali com a operação, né? Claro. Mas ele já começa a dividir os 50-50, né? 50% Sim. operação, 50% estratégia. Exato. Acho que é... Pô, E é o maior período, né? É o maior período. Eu não tinha pensado nisso e faz todo sentido. Faz todo sentido. É o posto Bom no insight. qual a gente fica o maior tempo, né? E como muda até em termos de quantitativo mesmo de responsabilidade. Você sai de um pelotão de 33, 36, né? Triplica a tua demanda. Companhia de 150. E legal também nessa questão de você estar comandando outros oficiais. Sim. Então, meio que você já passou pelaquela situação que, no caso de um tenente, ele não passou, ele não foi sargento na maioria das vezes. Verdade. Então é interessante também esse ponto. É a primeira oportunidade que ele vai comandar um oficial, né? Sim, vamos dizer assim. A grosso modo é isso. É a primeira oportunidade na qual ele vai comandar um oficial. Eu realmente não tinha parado para pensar por esse aspecto. Gostei. Muito bom, muito bom. E aonde teve maior necessidade de adaptabilidade ou não necessariamente? Maior necessidade olha, a adaptabilidade, eu acho que a carreira, ela vai preparando o oficial, no caso do oficial de AMAN, né? Sim. As próprias movimentações às quais ele é submetido, mudança de cidade, mudança de região, né? O cara está na Amazônia, depois vai para o Rio Grande do Sul. Embora sejamos o mesmo país, mas ele tem dimensão continental, uma cultura completamente diferente, a alimentação é diferente, os costumes são diferentes. Ou seja, então ele tem que estar o tempo todo se adaptando, recomeçando. Entendeu? Então a carreira vai preparando a gente para se adaptar às necessidades do emprego de tropa. Legal. É interessante. Faz parte também, né? Para a gente trazer essa clareza para o pessoal que não está acostumado a ouvir sobre esses detalhes militares. E eu fico pensando, é um desafio até familiar, né? Porque se a gente parar para pensar essa logística de 2 em 2 anos, às vezes com família, com filhos, com esposa... A família ela é bem atingida, né? Com isso. A cônjuge ou o cônjuge do militar acaba tendo um problema porque ele não consegue ter uma colocação profissional duradoura. Sim. E muitas vezes as portas se fecham justamente porque ele vai mudar de cidade, vai mudar de estado dali a algum tempo. Então o próprio mercado é fechado à família do militar por conta dessa temporalidade.
né? Em relação aos filhos, só existe um problema em relação à adaptação de colégio, né? De amizades. Né? Quando chega na fase do adolescente, começa a namorar, aí você é transferido, a namorada fica numa cidade, aí tem todo um contexto que acaba prejudicando, vamos chamar assim. Em que pese o seguinte, a movimentação, ela traz a você a oportunidade de vivenciar experiências em tudo quanto é lugar, né? Você conhecer pessoas diferentes, uma cultura diferente. Te dá um repertório... Né? Exatamente. Mas, por outro lado, tudo tem um preço, né? Isso também tem um custo, né? Aqui a gente tem uma lacuna que eu acredito que a divisão consiga também atuar. Porque assim como o militar tem suas skills, a tropa é espelho do guia. Então, geralmente, quem divide o maior tempo dele pessoal e não profissional, que no caso é cônjuge, né, e filhos, tendem a ter também, né, esse espelhamento do guia. Então, aqui a gente, olhando para o mundo de hoje, mundo conectado, internet, várias funções, né, que funcionam de forma remota, acho que a divisão ela também entra nesse espaço, viu, Rocha? Você vê o inside aqui agora. Porque... isso eu ia perguntar até, se existe algum apoio hoje, alguma coisa, pensando na família militar, além do básico institucional, mas existe algum caminho assim que fale de emprego, que fale, dê uma orientação para quem está acompanhando a família militar? Olha, eu desconheço e acho muito difícil, porque são tantas as variáveis que teriam que ser administradas, que acho que torna inviável um projeto desse institucional. Institucional. Do Exército. Teria que ser por fora mesmo. Tem que ser localizado. Você pensou mais ou menos a mesma coisa, né? Porque o que acontece? Primeiro, aumentar o nível de consciência das empresas, né? Porque a empresa, a principal barreira, né, que o Coronel trouxe muito bem aqui, é aquela de que, como é que eu vou contratar uma pessoa que daqui 2 anos vai me deixar? A temporalidade. Né? E então, essa é a primeira barreira que a gente tem que... Só que a gente tem que elevar o nível de consciência das empresas de que, calma, você também tem outras vantagens. Até a questão digital também. E do digital, que é onde entra com força. Exato. Nisso. Então, vamos... A gente já está aqui pensando... Já foi plantada a sementinha, agora já foi até bom anotei aqui. Foi bom o senhor trazer isso à mesa, porque, de fato, é algo a ser visto. É uma dor que dá para ser resolvida de alguma forma. A gente pensar ali um pouquinho direitinho, dá para ter algumas soluções, talvez. E uma das nossas missões é essa, tentar trazer soluções, por isso que é hub de soluções, né? Tentar trazer soluções que converjam ali com a questão do veterano e a família, né? Sim. A família principalmente. Coronel, agora vamos lá. Vamos para assuntos agora mais quentes. Desafios, eu sei que o senhor passou aí por grandes desafios. Apesar de um deles eu não estava lá presencialmente, porque eu já estava como instrutor do siglo, capacitando as pessoas e tal. Mas eu sei que o senhor passou aí por um momento bem desafiador, quando estava à frente do nosso batalhão lá em Campinas, no 28. E eu gostaria, na verdade, de deixar bem aberto o tema, para o senhor falar o que o senhor achar que deva ser falado. Mas eu queria saber o que o senhor trouxe especificamente desse episódio, do que aconteceu lá, tudo que aconteceu, né? O que o senhor traz aí de ensinamento, de inspiração, como foi esse período para o senhor, que o senhor possa compartilhar com a gente. No comando do batalhão. No comando do 28 e das missões. No comando do batalhão. Rapaz, se eu fosse escrever um livro, né? Eu ainda não tive essa oportunidade. Se eu fosse escrever um livro, existiriam alguns capítulos, né? Um deles, eu vou até citar o nome aqui, porque é uma coisa positiva, né? O Marengo, né? O Marengo, ele estava servindo em Tefé, e aí um oficial da minha turma que comandava lá o batalhão me ligou perguntando se tinha vaga no 28. Porque ele tinha um oficial lá que era oriundo do NPR de Campinas e queria voltar para Campinas, né? Ficar próximo da família, terminar os estudos, enfim. Falei, tá bom, pô, aí conseguimos, se eu não me engano, era o Muro. O Muro pediu para sair, que ele foi fazer Foi para a Austrália. Foi para a Austrália, né? Fazer um intercâmbio e tudo. Eu falei, olha, tem uma vaga, eu preciso ver se a região vai manter essa vaga conosco, né? Aí trabalhamos lá para manter essa vaga. O Marengo foi para o batalhão. E aí eu conversando com o Alexandre, que era o subcomandante, falei, Alexandre, eu entendo que a gente tem uma necessidade no aprovisionamento, do aprovisionador. Eu passo todo dia no refeitório. Todo dia eu passava no refeitório, na cozinha, né, no depósito de higiene. Eu falei assim, alguma coisa não tá legal, enfim. Eu vou botar eu vou colocar o Marengo de aprovisionador. Ele, pô, comandante, aprovisionador, o cara tá vindo da selva. Eu falei, cara, mas eu tô precisando de um infante lá. Dito e feito. O Marengo chegou, se apresentou. Eu falei, senta aqui, Marengo.
que você fazia lá no seu pelotão de infantaria de selva, que você comandava, não sei o que, conta pra mim aí. Não, fazia isso, né? Botava em forma, instrução, pô, marcha orientada na selva, não sei o que, pá. Tá bom, ok. Assim, você já teve alguma experiência com rancho? Aí ele olhou assim, assustado, falou assim, não, senhor. Eu falei, você sabe cozinhar? Não, senhor. Eu falei assim, mas não precisa. Eu falei assim, vou te colocar como aprovisionador do batalhão. Aí ele, pô, coronel, aprovisionador? Não sei nem por onde começar. Eu falei, não tem problema não. Eu quero que você faça exatamente o que você fazia lá com o seu pelotão de selva. Você vai colocar em forma, vai verificar se o cara tá com o cabelo cortado, se as unhas dele estão limpas. Aí você vai passar no refeitório, ver se os banheiros estão limpos, se tem lá o sabonete, se tem a toalha, se tem o papel higiênico, entendeu? Se o salão tá limpo. Você vai lá no depósito de higiene, vai verificar por que saíram tantos quilos de arroz, por que saíram tantos quilos de feijão. Ah, porque tem tantos militares arranchados, ok. Então eu quero que você seja o grande gestor, o grande fiscal e o grande gestor do aprovisionamento. Porque, assim, na minha visão, né, sob a minha ótica, sob a minha perspectiva, a gente tem problemas lá e eu gostaria de resolvê-los. E gostaria de resolvê-los com um infante, fazendo no rancho exatamente o que ele faz, não exatamente o que ele faz, mas com as devidas adaptações, ele exercer a ação de comando lá no setor de aprovisionamento. E o Marengo foi um cara fantástico, cara. Show, ele deu um upgrade no rancho, né? Pô, abraço, Marengo, obrigado, viu? Você me quebrou um galho danado. Não me quebrou um galho, você cumpriu a sua missão, né? E fazendo jus ao que a gente sempre faz, sempre que alguém é citado, ele é automaticamente intimado, não é nem convidado, é intimado a estar aqui com a gente. Então, Marengo, se o telefone vai tocar, fique esperto aí. Então, esse é um dos episódios que eu colocaria nesse livro, né, da minha gestão como comandante 28. Uma outra que foi interessante é que sempre eu ouvia as pessoas falarem e pude verificar isso na prática. O comandante, às vezes, quando ele fala alguma coisa, aquilo tem um poder, ele reverbera, que as pessoas acham que aquilo já é uma ordem. E não é. Então, nas minhas andanças pelo batalhão, todo dia eu percorria o batalhão e saía do rancho, passava ali no pelotão de transportes. E no pelotão de transportes, ali numa das garagens, tinha lá um local que era um depósito de viaturas recolhidas lá, né? Viaturas que já estavam inservíveis e estavam ali aguardando para serem recolhidas por Belog, para serem alienadas. Belog é o batalhão logístico. E aí eu passava lá e via a situação de algumas viaturas que elas tinham um simbolismo histórico. E eu pensava comigo, pô, essa viatura a gente não pode descartar essa viatura assim. Mas em contrapartida, eu sabia que precisava de colocar recurso nela para poder fazer ela, dizer assim, sobreviver, né? E uma vez, eu acompanhando lá as atividades, o tenente De Freitas, que era o comandante do pelotão, estava comigo, e eu comentei com ele, pô, De Freitas, é um absurdo, isso é um crime, né? A gente ter que abrir mão de uma viatura dessa, isso aqui é a história do Exército. E era uma pata-choca. Uhum. Isso aqui é um crime. Ele falou assim, se eu pudesse, eu reformaria essa viatura, deixaria ela em condições. Mas como é que a gente vai fazer, né? Você tem que administrar recursos e você tem prioridades, né? Então, assim, eu não posso priorizar o recurso para uma viatura só porque ela tem um contexto histórico. Talvez até devesse, mas eu tinha encargos operacionais com os quais eu tinha que me preocupar. Então, quando o cobertor é curto, né, a gente tem que estabelecer a prioridade. Bom, qual é a minha surpresa? Na semana seguinte, passo lá no pelotão, e aquela viatura estava lá no outro pavilhão, toda desmontada. E eu cheguei lá, surpreso, né? Falei, ô De Freitas, que viatura é essa aqui? Não, comandante, aquela, a pata-choca que estava lá embaixo. Mas o que você está fazendo com ela? Eu falei assim, não, eu vou colocar ela para andar. Falei, que isso, rapaz? Aquilo lá era um pensamento, você leu meu pensamento. Né? Quando eu falei, não era uma ordem, não era uma diretriz. Eu estava ali, né, externalizando assim, a minha indignação de ver aquele patrimônio, não só patrimônio financeiro, né, monetário, mas um patrimônio histórico, né, sendo
jogado no lixo, né? Aí ele, não, comandante, fica tranquilo, essa viatura vai rodar. E dito e feito. Se for no 28 hoje, vai lá olhar a pata-choque. Depois eu posso até mostrar para vocês as fotos do antes e do depois. E, infelizmente, né, a viatura ela ficou pronta ali no período que a gente foi para Maré. Sim. E aí quando eu voltei já estava em vias de passar o comando e eu não tive a oportunidade de fazer um evento, né, para ressaltar o trabalho do De Freitas e da equipe dele em colocar aquela viatura funcionando. Isso aí seria um outro capítulo. Né? Mas está ressaltado aqui agora. Ele vai ouvir com certeza. E mais um que está sendo intimado agora também. Pô, também agradeço, De Freitas. Obrigado, viu? Você leu meus pensamentos e colocou essa viatura para funcionar. Até hoje, eu conversei com o comandante 28, o Coronel Amaral, e até hoje essa viatura está em pleno funcionamento. Olha. Lógico, ela está em pleno funcionamento não operacional, né? Mas ela entrou para o acervo histórico do batalhão. Graças aí ao trabalho do De Freitas e a equipe dele. Tenente Xavier, né? Tenente Xavier. Esse é bom, pô. E, cara, e assim, né? Isso é a proatividade, né? Isso é a proatividade. O cara, ele além viu da ali, proatividade, né? O cara... E também quero mandar um abraço. Tu conheceu o De Freitas, não? Acho que não. Acho que não. Além de um excelente militar, uma grande pessoa também. Coração de ouro, ele virou pai recentemente. Freitas, 28, ficou te ligar, viu, Freitas? Fica esperto com o celular aí. Que legal, gostei. Outras situações, né? Quando a gente fala de soft skills, de habilidades comportamentais, ou no Exército a gente falava muito de atributos da área afetiva, né? Logo que eu assumi o comando do batalhão, cerca de um mês depois, a gente viveu uma grande crise lá, né? Estourou um escândalo, um sargento que tinha voltado da Operação Arcanjo, ele era o Furriel, né, o responsável pela munição, e ele desviou munição 762 dessa atividade, né, dessa operação, e acabou se rendendo, vendeu para o crime organizado, enfim, numa investigação da polícia no estouro de caixa eletrônico, acabou surgindo o nome dele, e ele foi preso, né? Naquela oportunidade ele foi preso lá no batalhão, né? Um pouco antes de eu chegar no batalhão para o expediente, o comandante da brigada tinha me chamado, me colocou a par da situação, e aí eu tive que, obviamente, tomar as providências ali para que pudesse os agentes da Polícia Civil, junto com o nosso pessoal do grupo de inteligência, poder formalizar ali a prisão, aquela coisa toda. E quando aconteceu isso, assim que ele saiu do batalhão, aí começa, né? Aquele zum, 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 né? Ninguém sabe o que está acontecendo, pá. E eu solicitei ao subcomandante, na época Major Alexandre, que colocasse o batalhão em forma lá na garagem. Oficiais e sargentos, melhor dizendo. E aí naquela oportunidade eu falei, pô, eu tenho que, de alguma forma, manter a tranquilidade do batalhão, né? Porque isso gera uma ansiedade, gera um ambiente muito de desconfianças, né? E que não é bom pro bom andamento não é bom pro andamento das atividades. E aí eu reuni os oficiais e sargentos e fui muito transparente. Falei, olha, aconteceu isso, né? O sargento foi preso, né? O militar foi preso. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que o julgamento dele vai ficar a cargo da Justiça. Existem instituições que vão aprofundar a investigação, existe instituição que vai fazer o julgamento, então não cabe a nós qualquer tipo de ilação sobre o envolvimento, né, desse militar ou de outros militares nesse episódio. Não vou abrir aqui uma temporada de caças bruxas para saber quem tem envolvimento e quem não tem. Isso o inquérito vai dizer, né? A atividade policial vai se aprofundar nesse tema. Então eu gostaria que esse episódio, né, ele morresse aqui. Vamos aguardar a investigação e vamos continuar com a nossa missão. É isso daí. A gente tem uma baixa, mas a missão tem que prosseguir. E acho que isso foi fundamental para que os ânimos tivessem sido amenizados, entendeu? Eu acho que nessa hora a gente tem que ter, assim, aí você fala da soft skill, assim, o equilíbrio para poder avaliar o seu cenário e falar assim, bom, qual é a providência que eu tenho que tomar agora, diante desse quadro? Porque eu, como comandante, eu tenho, sim, como missão,
né, de fazer com que a máquina, entre aspas, ela funcione. E funcione bem. Eu tenho que ir colocando, né, o óleo nas engrenagens para que ela possa, né, dar a sua contribuição para que o todo, né, para que a missão seja cumprida. E se a gente está num ambiente de desconfianças, né, isso é péssimo. Eu falei, pô, logo no começo do meu comando, da minha gestão, já acontece isso. Falei, pô, isso é uma prova. Não, Já estou sendo provado. Foi no começo da gestão e algo que nem tinha, né? Só chegou, pegou no negócio andando, porque, bem dizer, foi algo que aconteceu no Alemão e... Mas eu sempre falo para os oficiais que vão comandar, né? Assim, conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Mas eu sempre me sinto à vontade em chegar para um oficial mais moderno, que não passou por algumas coisas pelas quais eu já passei, e eu falo para um oficial que vai comandar, eu falo assim, olha, você vai passar 80% do seu tempo resolvendo problema de comandos anteriores. Aí o cara se agiganta, né? Pô, que legal, né? Porra. Mas fica tranquilo que você também vai deixar a herança para o seu sucessor. Sim. Ou para os seus sucessores. Por quê? Porque a instituição ela é dinâmica. Você está ali exercendo o cargo durante 2 anos, alguns 3. Mas a instituição batalhão, ela continua. Entendeu? E é nessa hora que essa decisão e a forma como conduz uma crise faz toda a diferença, porque você vê que é uma linha tênue entre você acabar tendo uma atitude, ou uma postura, ou uma comunicação que acabe colocando mais, como a gente usa nos termos, né, lenha na fogueira, que é ruim também, que aí o batalhão também não consegue trabalhar com a mesma performance, ou o outro lado, né? Que é, de repente, fingir que nada aconteceu e deixar culminar esse negócio de... Não, mas, né? Aí fica um tititi daqui, tititi dali, um fala A, outro fala B, outro fala C. Daqui a pouco, né? A rádio peão se instala e vem toda... Então, assim, é esse momento que exige um equilíbrio. E eu acho que a atitude do senhor foi exatamente essa, né? A transparência, mas, ao mesmo tempo, a mensagem de que isso não é um caça às bruxas. Eu também quase não saiu o caixa. Caça às bruxas. Vamos virar a página, vida que segue, justiça que seja feita da forma que, né? E eu lembro dessa época, para ser bem sincero, agora que o senhor trouxe, me lembrei até de mais detalhes. E assim, cara, era uma pessoa que era carismática. Acho que isso foi o maior impacto do batalhão. Porque no primeiro momento, como a pessoa não tem muita informação, não sabe o que está acontecendo, ela só lembra da parte positiva. Pô, o cara é carismático, amigo de todo mundo. Então o impacto foi maior, acho que também por isso. E o fato do senhor ter reunido, ter tido essa transparência, esse equilíbrio emocional, né, e ter dado esse direcionamento, acho que foi essencial. Foi essencial. E aí, né, nessa mesma esteira, logo depois a gente teve a preparação do Brabate 19. O Brabate era o batalhão brasileiro de missão de paz no Haiti. Então ali a 11 Brigada era a brigada responsável por fazer o preparo de um batalhão para enviar para o Haiti. E aí o que acontece? Então, cerca de um mês depois desse episódio da prisão desse militar, que envolvia munição, né? Um oficial nosso teve que se deslocar lá para o então 22 de SUP, em Barueri, para fazer a apanha de munição que ia ser utilizada no preparo do Brabate. Bom, então tem toda uma parte de planejamento, de procedimento, né, de procedimento operacional, de protocolos, né, de segurança para você cumprir durante o deslocamento, ou seja, tudo isso aí faz, né, é da nossa atividade. E aí o oficial chegou lá, encostou a viatura no paiol, tudo para fazer, fazem a conferência, e quando ele chegou no batalhão, faltava um cunhete, 762. Aí me liga o subcomandante, Major Alexandre. Comandante, isso era umas 7h30 da noite. A viatura, né, a equipe acabou de chegar no batalhão, a gente só tem um probleminha, tá faltando um cunhete. Aí, né, cara, você engole seco, assim, caramba. É mesmo, Alexandre? Tá faltando um cunhete? Tá faltando um cunhete. Falei, tá bom, Alexandre, faz o seguinte, eu vou colocar meu uniforme e eu já tô indo pro batalhão, que eu tinha que tomar providência. Aí eu colocando já, né, meu uniforme, amarrando meu coturno devagar, pensando já no que é que eu ia fazer quando eu chegasse no batalhão. Porque quando eu chegasse no batalhão, eu já tinha que apontar direções, ação de comando, cara. Entendeu?
O cara, né, já te passaram a informação, você tem que fazer o estudo do seu cenário e tomar algumas decisões. E eu, em deslocamento lá para o batalhão, eu pensando assim, bom, vou ser exonerado. Assumi. Teve o problema da munição, que o militar foi preso, né, por ter desviado munição. Agora, um mês depois, uma equipe do batalhão vai para Barueri para pegar munição e volta com um cunhete a menos. Falei, vamos exonerar. Natural isso. Porque o exército tem que dar uma resposta para a sociedade. Independente do seguinte, o comandante tem responsabilidade direta sobre isso? Não. Né? Não. Mas uma resposta tem que ser dada, porque são episódios graves. Sim. Né? Então alguma coisa tem que ser feita. Né? Muda o comandante, troca o comandante, exonera para que a sociedade entenda que alguma providência foi tomada diante daquele problema. Muito bem, cheguei lá, chamei o militar responsável pela atividade, né? Falei, lá, me conta, desde quando você saiu daqui até quando você chegou lá, o que aconteceu, né? Porque está muito recente, você sabe exatamente quais foram todos os passos. Não, isso. Falei, tá bom. Aí liguei para o comandante do 22 e pedi a ele, falei assim, pô, gostaria que você fosse lá, mandasse abrir o paiol e verifique se não tem um cunhete que deveria ter sido embarcado na viatura. Aí ele, tá bom. Aí eu falei pro oficial que era responsável pela missão, né? Falei assim, se aguarda aí que eu tô esperando o retorno de Barueri. Aí o oficial me liga, falei assim, realmente tem um cunhete sobrando aqui. Aí eu chamei o militar, falei assim, agora você vai pegar a tua equipe, tu vai agora lá para Barueri, vai se apresentar lá pro fulano e você vai resgatar o material que você deixou para trás. Só isso, mais nada. Por quê? Porque na hora da crise, você não pode jogar gasolina no fogo. Sim. Né? Eu sempre dizia isso, particularmente para os oficiais do batalhão, que o comandante, em qualquer nível, né? O comandante de esquadra, o comandante do exército de campanha, o cara ele tem que ter equilíbrio emocional diante da crise para poder apontar os caminhos para solucionar o problema. É a continuidade do negócio. Sim. Né? Então, naquele momento, eu tranquilizei o militar, né? De tal sorte que a gente pudesse encontrar uma solução. Aí, obviamente, no dia seguinte, já com o cunhete devidamente incorporado ao paiol do batalhão, né? O paiol do 28, aí sim, a gente vai procurar a responsabilização, porque, assim, é uma coisa grave, não deveria ter acontecido, não poderia ter acontecido. Né? Então esse também é um episódio interessante. Naquele momento eu falei assim, vou ser exonerado. Eu falei assim, não vou pedir para sair, mas se precisar me exonerar, tudo bem, eu vou entender, mas eu não vou pedir para sair. Mas naquele momento eu achei que eu fosse ser exonerado. Exatamente esse equilíbrio, cara, que é necessário, né? Porque outros comportamentos, outras pessoas no lugar do coronel provavelmente explodiriam, né? Até pela indignação, né? E só que naquele momento isso não ia adiantar nada, ia piorar a situação, né? Então acho que é isso que falta. E eu tenho certeza que esses exemplos que o senhor está dando te preparou os próximos também. Sim, com certeza. Por isso que eu até numa conversa antes do podcast eu vou repetir o que eu falei, né? Eu acho que o coronel, como na figura de comandante, era a pessoa certa para estar em alguns momentos desafiadores, justamente por conta desse equilíbrio que ele traz com ele e que automaticamente transmite segurança para as pessoas e acolhimento. Acho que essa é a palavra, segurança com acolhimento, sabe? Que não é nem aquela sensação de passar a mão na cabeça, mas também não é aquela sensação de querer jogar, como o senhor mesmo falou, gasolina no fogo, né? É o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. Então, é porque, na verdade, no momento da crise, o subordinado, em qualquer nível, ele quer olhar para você e falar assim, e agora? O que é que eu vou fazer? E você, comandante, em qualquer nível, você tem que ter a capacidade, o equilíbrio de analisar aquela situação numa fração de segundo, às vezes, e apontar quais são os caminhos a serem seguidos. Né? Tem um outro episódio no batalhão, envolvendo até o rancho, que foi interessante. Logo no início do comando, eu pedi pro
para o falecido Major Fábio Amaral, que eu queria fazer uma reunião com todos os atores que pudessem participar de uma coordenação de segurança diária. A coordenação de segurança diária é quando você tem o presidente ou o vice-presidente da República na guarnição ou na sua área de responsabilidade. Então, normalmente tem um oficial superior do Exército que é designado para ser o coordenador de segurança diária. Então, ali na região da 11 Brigada, ou na região de Campinas, né, na área de... normalmente, o comandante do 28 era o oficial designado como coordenador de segurança diária. Então, me antecipando a uma eventual visita de presidente ou de vice-presidente na área, eu quis fazer uma reunião com todos os entes que pudessem participar dessa missão. Então, era SAMU, o pessoal do trânsito de Campinas, Sim. que eu não me recordo agora o nome, em São Paulo é CET, não me recordo agora. Mas eles eram bem participativos. Então assim, era a instituição que cuidava do trânsito de Campinas, o pessoal do SAMU, chamava o pessoal de Paulínia, porque eventualmente podia ser... Da própria refinaria, porque eventualmente poderia ter uma visita lá na refinaria. Entendeu? Então, delegado de Polícia Civil da área, o delegado de Polícia Federal, ou seja, todos os entes que pudessem participar da coordenação de segurança diária. Enfim, fizemos uma reunião e depois oferecemos um almoço, né? E aí eu me recordo do delegado da Polícia Federal similar, falou assim, pô, coronel, tem um café. E o café, não sei se você vai se recordar, lá no refeitório, ele ficava uma mesinha na saída ali, né? Ficava ali, né? Uma garrafa e... Enfim, quando o oficial estava saindo do refeitório, ele passava ali, tomava um café e ia embora. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, né? Eu falei assim, poxa, quando tiver um almoço com pessoas de fora, o ideal seria que o café fosse servido na mesa. Muito bem, depois desse episódio eu chamei o provisionador, que não era o Marengo, e falei para ele assim, fulano, quando vier alguém para almoçar com o comandante, excepcionalmente nós vamos fazer o seguinte, o café nós vamos servir na mesa, tá ok? Sim, senhor, comandante. E aí eu vou trazer o título do capítulo, é o seguinte, o óbvio tem que ser dito. Por quê? O que aconteceu? Logo depois, veio fazer uma cooperação de instrução, o então um coronel do Seconsex, que hoje é general, e ele foi lá fazer uma intervenção no siglo, né, uma participação no estágio geral do siglo. Óbvio, ele era coronel e eu tenente-coronel, né, e na instituição militar a gente tem sempre muito isso, né, lógico. Eu ia esperar o coronel, que era mais antigo que eu, para poder almoçar, né, acompanhá-lo no almoço. E assim foi feito. Terminado o almoço, café na mesa. Qual é a minha surpresa? Existia uma garrafa de café lá, né, uma garrafa de café que ela tinha, sei lá, acho que 0,5 metro de altura. Entendeu? E aí me vem, né, o pessoal da equipe de rancho, recolheu os pratos, tudo, me vem um guerreiro com a garrafa de café de 0,5 metro de altura, coloca aqui no centro da mesa, que era uma mesa redonda, e traz as xícaras. E aí eu, tipo assim, né, olho pro aprovisionador e tudo bem. O café foi servido na mesa. Né? Mas então, para você se servir, você tinha que você tinha que subir você tinha que levantar da cadeira para poder apertar lá e servir o café. Ou seja, coisa assim inimaginável, né? Mas na minha referência, servir café na mesa, a comunicação ela se estabelece quando o outro entende o que você falou. Entendeu? Então eu passei a falar o óbvio. Sim. E aí a minha esposa, Rita, psicóloga, ela falou, você não pode fazer isso, porque você está menosprezando a capacidade das pessoas. Eu falei, não, Rita, pô, na atividade militar, às vezes a gente tem que falar o óbvio. Sabe por quê? Porque eu tenho que confiar que naquele local, naquele momento, aquela tropa vai estar ali, porque a permanência dela ali, ou a chegada dela ali naquele momento, né, é vital para, às vezes, para a continuidade da operação. E isso pode se refletir em vida ou morte.
Excelente, muito bom. Então, ali foi um episódio que, assim, para mim é o seguinte, o título do capítulo é assim, o óbvio tem que ser dito. Gostei, Café Essa poderia ter... Café na mesa. Começou a falar que o óbvio, eu já imaginei o Guerreiro trazendo Eu imaginei também. o balde ali de café. Não é? Caramba. E um outro capítulo que eu poderia colocar era da tal da solidão do comando. Ao longo da carreira eu sempre ouvia falar isso aí, né? A solidão do comando, que o comandante, ele muitas vezes vai viver situações em que ele tem que, né, decidir ou ele está sozinho na composição da decisão. E aí quando eu assumi o comando, existe uma cerimônia de inauguração do retrato do antecessor e esse é o primeiro ato, né, de formal, como um comandante prestes a assumir o comando, você conduzia aquela cerimônia. E na condução daquela cerimônia, obviamente fiz referência ao meu antecessor, tudo, mas eu chamei, né, os presentes a olhar para aquela galeria dos antigos comandantes, né, que toda unidade, toda organização militar tem uma galeria que tem a foto de todos aqueles que comandaram a unidade. Não é uma reverência à pessoa, e sim é a história da unidade contada ali, né? Enfim, aí eu pedi para que as pessoas contemplassem, né, aquelas pessoas, e eu disse o seguinte, que eu sabia que eu iria viver momentos de crise durante o meu comando, e que eu iria fechar a porta da minha sala, iria olhar para cada um daqueles que tinham sido comandantes, ou daqueles que foram comandantes, que tinham sentado naquela cadeira, e ia perguntar para eles, o que o senhor faria? Muito bom. O que o senhor faria? Que era um momento que eu tinha para poder refletir sobre o problema, ou a crise que estava instaurada, e poder receber uma iluminação. Mas, enfim, quando eu passei o comando, eu fiz uma referência, né? Fiz uma ligação com esse evento da assunção do comando. E eu coloquei as seguintes palavras, né? Quando eu assumi o comando, eu disse que eu iria olhar para a galeria dos comandantes, dos antigos comandantes, iria perguntar para eles o que eles fariam naquela situação. E aí, inevitavelmente, eu sempre ouvi a seguinte resposta de todos eles: decida à luz da sua consciência e das suas circunstâncias. Você é o comandante. Eu entendi o que é a solidão do comando. O que isso quer dizer? Que uma situação ou uma solução que ela foi muito boa para determinado caso, né, ou para determinada situação, pode ser que ela não seja tão eficaz para essa que se apresenta agora, porque as coisas são dinâmicas, as coisas mudam, né? Quando você muda uma peça no tabuleiro do xadrez, muda toda a jogada, todo o jogo. Então, por mais que a gente queira se valer da experiência, né, das pessoas, mas a nossa vivência é que vai, né, o seu repertório de conhecimentos, o seu repertório de experiências é que vai te dar a capacidade de solucionar uma crise, ou de solucionar não, pelo menos de apontar direções para solucionar uma crise, porque às vezes a solução ela é uma variável externa que você não controla, né? Então esse seria um outro capítulo, né? Solidão do comando. Coronel, já pensou em escrever um livro ou não? Ainda não. Seria Às uma vezes boa. a gente tem medo de escrever, né? O nome dos capítulos já tem já aí, tem o né? nome Pelo dos menos. capítulos. Agora é só... Alguns. Não, É pena que eu não tenho nenhum episódio envolvendo o Tenente Auleta. Então, eu ia perguntar. Não ia ser um capítulo, É verdade, né? é verdade, é verdade. Ia ter teria um capítulo do Tenente Auleta. Coronel, quando chegou no batalhão, já estava no siglo, né? Eu tinha no acabado siglo. de ir pro siglo, que Tava para no mim siglo. foi uma grata surpresa. Não esperava poder ter essa oportunidade. Lógico que foi para mim o ápice da minha carreira, digamos assim. Sim. Mas justamente o siglo, lógico, foi muito bom, né? Me capacitou demais, eu fazia o que eu gostava lá, mas ele acabou me distanciando um pouco Sim. da rotina do batalhão, né? Realmente. Principalmente das missões, né? Eu tinha participado do Alemão, da Penha, mas principalmente quando o pessoal foi para Maré e tal, eu acabei não indo, porque eu estava no siglo, né? Então, teve esse distanciamento operacional, digamos assim. E eu sempre fui muito operacional, desde o momento que eu cheguei na tropa. Então, bem no comando do senhor, realmente teve esse distanciamento por conta do Zé. Foi um motivo bom, porque eu adorei, né? Mas teve realmente esse distanciamento.
E aí, se me permitir, eu vou voltar no comando do batalhão um pouquinho para frente. Eu vou tratar de uma experiência que eu tive na companhia de comando. Engraçado porque quando a gente está no comando mesmo, né? Você tem algumas experiências porque você é chamado à responsabilidade, né? Então, assim, é diferente. Pesa sobre os seus ombros a responsabilidade da condução das pessoas, né? Uma coisa, assim, muito significativa. E quando eu comandei a companhia de comando da 11ª Brigada, no ano anterior, tinha havido um problema lá, um furto de armamento, que gerou um ambiente, obviamente, ruim, né? Então, quando eu cheguei na companhia, existia uma desconfiança, sabe? Um ambiente pesado, carregado. E eu falei assim, gente, como é que eu vou motivar essas pessoas? Primeiro que, assim, você que serviu, né, Rocha, serviu na companhia de comando, sabe assim, é difícil a situação da companhia de comando perante o QG. Existe em alguns momentos existe uma necessidade até de subserviência, o que não é o ideal, mas ela acaba acontecendo, porque a companhia de comando, ela tá ali para servir ao comando da brigada, né? No caso de emprego, desdobrar o posto de comando, ou no caso de situações do dia a dia, de dar suporte às atividades administrativas, todas. Mas enfim, então o ambiente estava ruim, carregado, e aí eu vi, né, você vai fazer um diagnóstico de tudo que envolve a subunidade, e eu identifiquei que tradicionalmente existem as Olimpíadas esportivas da brigada, né? No nível unidade, que são dos batalhões, grupo, regimento, e tem do nível subunidade, que no nosso caso era a Companhia de Engenharia de Pinda, a 2ª Ciacom de Campinas, o Esquadrão de Cavalaria, que era sediado em São Paulo, a 11 Bateria de Artilharia Antiaérea de Itu e a Companhia de Comando. Eram 5 subunidades que disputavam as Olimpíadas da Brigada. E, invariavelmente, a Companhia de Comando era sempre a última. Peguei o histórico, a Companhia de Comando era sempre a última, sempre a última. Falei, não, cara, nós temos que mudar esse quadro. Falei assim, vai ser através do esporte, por intermédio do esporte, que eu vou modificar o ambiente dessa companhia. E assim foi. Né? Fiz uma reunião preliminar e comecei a motivar, formar equipes, tudo, sem deixar de cumprir nenhuma das nossas missões. E o pessoal se engajou. E aí em 2005, que foi o primeiro ano disso aí, nós ficamos em 2º. De 4, porque aí o esquadrão foi extinto. Né? Na transformação de brigada blindada para leve, o esquadrão ele foi extinto. Ele foi incorporado lá no atual 13 RCMEC de Pirassununga. Nós ficamos em 2º. Pô, já foi um salto de qualidade. E foi ali, ó, quase. Monta a ponta. Falei, mas no ano que vem não passa. E aí no ano seguinte, 2006, nas Olimpíadas nós tivemos 2 episódios interessantíssimos. Só adiantando, né, dando spoiler, a companhia foi campeã. Já esperava. Nós somos campeões. Não porque a gente tinha que ser melhor que os outros, mas a gente tinha que ser melhor que nós mesmos. Esse era o lema que eu tinha, que eu difundia para poder motivar o pessoal a treinar e se superar e, sabe, levantar o nome da companhia e falar assim, olha, eu sou da companhia de comando, mas eu não sou a escória. Eu sou uma tropa que é capaz. Aí tiveram 2 episódios na Olimpíada que foram muito interessantes. Um envolvendo a equipe de orientação, né, cujo oficial era o Tenente Oliveira, também o oriundo do CPUR de São Paulo. Oliveira... Igor Oliveira Dondo. Não, acho que não é o mesmo Oliveira que a gente conheceu, deve ser outro. Ele mora em São Paulo hoje, tem uma atividade no ramo de comércio. Ele tem um bar ali na Vila Madalena. Uhum. Ele era o chefe da equipe de orientação e é orientador, entusiasta do esporte, né? Ele era estudante de educação física. E aí tem uma equipe de orientação fantástica lá, o Sargento Kumai, Cabo Trajano. E a vitória da companhia dependia do resultado da orientação. Eita. E aí, quando foram para a última prova, os caras, eles foram fantásticos, o cara ficou até arrepiado de lembrar dessa história. Né? A equipe foi assim de uma superação que foi incrível.
E precisa ver a comemoração da companhia diante daquele resultado, que aí a gente efetivamente ganhou a Olimpíada. E foi uma história de superação mesmo, porque no circuito do dia anterior, um dos militares não tinha ido bem na pista. Então, a gente teve que tirar uma vantagem muito grande no circuito do dia seguinte. E, cara, aí o Oliveira falou assim, não, que nós vamos buscar, nós vamos buscar. E eles buscaram. Foi, assim, uma demonstração de... O pessoal apoiando na torcida. Cara, foi espetacular. Então, agradeço o Oliveira, o Kumai, o Trajano, né, e outros integrantes da equipe que foram, assim, fantásticos. Vocês foram realmente... Foram diferentes. E olha que interessante, eu fiquei na companhia de comando e também no QG, mas na época que eu estava na companhia de comando, durante 4 anos, eu fui atleta lá. E eu não sabia que tinha sido o senhor que tinha dado essa virada, porque quando eu cheguei, a gente já tinha a fama de ganhar as coisas, levar. Então a gente foi campeão no pentatlo, a gente foi campeão no basquete, a gente foi campeão de várias Olimpíadas, eu lembro até de um momento lá que o próprio General Tomás, na época, que era comandante da brigada, me entregando a medalha. Então eu não sabia que tinha sido o senhor que tinha dado essa mudança ali, porque quando eu cheguei já tinha uma mentalidade de esporte, de treino, de competição. Missão cumprida. Exatamente. E aí, dentro desse contexto ainda, a equipe de pentatlo, que era encabeçada pelo, assim, o atleta que tinha maior potencial ali, era o Saulo, que serviu no 28, sim. Hoje é tenente, capitão, né? Inclusive, quando eu estava no 28, ele era lá do 28, do batalhão também. Sim. E o que acontece? Ele era da equipe de pentatlo e nós tínhamos um oficial na equipe e esse oficial ele também tinha um potencial enorme. Corria muito bem, atirava bem, fazia tudo bem, lançamento de granada bem, mas ele não nadava. E aí a prova do pentatlo ali, ela era adaptada, né? Porque a prova do pentatlo mesmo, ela tem uma pista, né, de 50 metros, ela tem uma pista de obstáculos, né? Utilitária. Fazer a pista de natação utilitária. E ali, no caso, a gente não tinha essa capacidade, então era só nado de 50 metros. E eu falava ele, cara, tem que nadar 50 metros, cara. Mas ele era prego, cara. Assim, infelizmente, assim, ele não... Assim, ele tinha várias aptidões, né? Mas aquela, realmente, ele tinha, sei lá, um trauma, não sei, assim... E a equipe ia treinar e eu ia, esporadicamente eu ia, acompanhava o treino de todas as equipes, né? Mas essa do pentatlo, quando era natação, eu queria ir lá porque eu sabia que a minha presença pressionava aquele militar a ter que se superar, né? E aí ele foi indo, assim, nadava com dificuldade, mas ia. Quando chegou na prova, a gente saiu da companhia, a gente entrou numa van e ele falava assim pra mim, Major, eu não vou não. Eu falei, não, você vai. Ah, você vai. Ele, não vou não. E, cara, ele arregalava o olho com medo, é natural, né? Pessoa que não nada tem muito medo da água. E eu falei, não, você vai nadar. E aí eu tinha que manter a posição. Aí eu falei assim, puta, será que eu tô fazendo certo, né? Porque eu tava até não tava colocando ele em risco, era uma piscina de 50 metros, tinha, né, muita segurança envolvida, tinha tudo ali. Eu falei, não, você vai. Quando chegou no bloco de partida, ele olhou assim pra mim e falou assim, eu não vou. Eu falei, não, você vai. Cara, aí a companhia tava ali e começou a gritar o nome dele. E aí ele se impulsionou com aquilo. Ele voou. Cara, ele pulou naquela piscina, né? Ele mergulhou, pulou, sei lá o que ele fez. E aí ele se debatia na água, se debatia. Obviamente o tempo dele não foi bom, entendeu? Mas ele, cara, quando ele bateu a mão no outro lado, né? Que ele completou a prova, cara, porra, a galera ali ficou empolvorosa. Então, assim, foi uma emoção tremenda, entendeu? E felizmente a equipe de pentatlo também se sagrou campeã. Contribuiu, logicamente, para o resultado da companhia. Então foram 2 episódios bem interessantes, mas que, na verdade, naquele momento, sabe quando você adota ali uma postura, né? Eu falei assim, não, você vai. E aí eu falei, pô, eu tenho que ser firme agora. Que se eu recuar, se eu der 1 milímetro, ele não vai. E
E eu falei assim, eu tenho que fazer com que ele nade. Não pelo resultado da Olimpíada em si, mas aí era um desafio para ele. Superação do limite ali. Aí dentro daquele disco que eu preconizava, né? Que falou assim, a gente não tem que ser melhor que os outros, nós temos que ser melhor que nós mesmos. Eu falei, eu tenho que manter isso daí, então você vai. Foi interessante. E o poder da motivação, né? É. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele teste que fizeram para mostrar o efeito positivo da motivação na massa. Que pegaram um jogador de basquete, acho que era jogadora, uma jogadora de basquete profissional. Colocaram uma venda nela. Já viu esse, não? Não. Esse é interessante. Colocaram uma venda na jogadora, já ouviu falar? Não. E aí pediram, a cesta, tá na distância da cesta, só que você tá vendada. E aí ela começou a jogar para tentar acertar a cesta. Ela estava acertando a cesta. Só que qual foi propositalmente a reação da galera? Não acredito, para baixar a frequência e a motivação dela. E ela não estava vendo nada, ela estava realmente acreditando que ela não estava acertando, mas ela estava acertando. Certo. Legal. Depois de muita pressão, muita gente falando, eu não acredito, você é profissional, tá errando, tiraram a venda dela. E ela estava acertando com a venda. Tiraram a venda dela. Quando ela foi sem a venda jogar, ela errou. Aí depois fizeram o inverso. Pegaram uma pessoa que não é profissional, colocaram a venda nessa pessoa, ela começou a jogar e errava, mas o pessoal comemorando. Nossa, você é bom, tava escondendo o jogo, caramba, profissional, acertou todas. Aí tiraram a venda, a pessoa acertou. Pois é. Que coisa doida isso, né? Pra você ver o poder da motivação. Acho que os dois exemplos que o senhor trouxe, claro, também tem essa questão da decisão, né? Principalmente por parte do senhor como comandante ali, naquele momento, mas o poder da motivação, né? O poder da motivação que às vezes, e isso é muito, remete muito ao TFM também, né? Eu não sei você também era assim. Eu era TFM, pô. Eu puxava canção, tudo. Eu falo uma coisa de verdade. Mudava tudo. Sinceramente falando, cara, eu preferia correr puxando canção. Hoje, se eu pego pra correr, sozinho principalmente, assim, eu sofro muito. Eu já canso rápido. Quando eu tô em massa, quando eu tô correndo, puxando canção, nossa, eu nem sinto, cara. Até a música em si, ela é considerada doping, né? Você não pode correr pra uma competição com música, que é considerada doping. Então isso faz uma diferença absurda. É absurdo. Acho que esses dois exemplos alinham muito com isso. E, Coronel, o senhor falou do livro, que eu acho que até teria que ser um lançamento aí em breve. Teria algum espaço ali, algum capítulo pra momentos que o senhor foi bizonho? Na carreira? Quem nunca, vamos começar o quadro aí com o Coronel. A gente tem um quadro aqui, Coronel. Inclusive, a gente traz essa chave, que ela é uma representação da chave do cadeado do recruta, né? Que ele perde. E a gente traz essa chave para justamente porque todo mundo foi bizonho, né? Em algum momento ali na formação. E, pô, agora como um ex-comandante meu, eu gostaria de escutar uma história de que o Coronel já foi bizonho. Saber a história de bizonho do meu ex-comandante. Tem que carregar, né? Como o senhor pode. Para ser sincero, assim, eu fiquei, né, na minha preparação, eu fiquei pensando em algum momento em que eu tivesse assim uma bizonhada. E uma que me veio à mente, eu servia no 12 em Belo Horizonte, no 12 BI, e nós íamos para o campo e teve um reconhecimento de uma marcha antes. E eu fui no reconhecimento da marcha. E, bom, efetivamente fizemos o reconhecimento, voltamos aí na semana seguinte, fizemos o exercício que se iniciava com a marcha. E aí a minha companhia era a precursora. Em determinado momento tinha uma bifurcação e aí entra esse episódio da motivação, né, de estar ali puxando canção com a tropa na marcha, para motivar, para a tropa não esmorecer, né? Acabou que o destacamento precursor ali pegou a bifurcação para o lado errado. E eu não percebi. Não percebi. Porque estava ali, né, preocupado com a tropa, olhando para a tropa, eu não percebi. E obviamente você confia no destacamento precursor, mas a responsabilidade era minha. Eu era o comandante da subunidade naquela oportunidade. Então, quando chegou em determinado ponto, eu falei assim, nós não passamos aqui no reconhecimento. Aí eu mandei fazer um auto, chamei o pessoal do destacamento pré, vem cá, a gente tá certo. Se, não, passamos, era lá atrás, tinha que... Aí aquilo para mim, sim, foi a bizonhada, sim. Não foi diretamente minha, mas a responsabilidade era minha. Uhum. Então, assim, eu considero que essa foi a minha grande bizonhada. E o pessoal, assim,
percebeu ou vocês conseguiram contornar no sentido de que, não, tudo bem, vamos embora, vamos só Não, a voltar tropa e- percebeu. Mas É isso não- aí, erramos e Sim, vamos voltar. Vamos em frente. Errou é bisonho. Andaram muito? Muito mais? Andamos um pouquinho. Uns 20 km ali, um pouquinho, uma pernadinha. Aí é aquela história, né? Que a gente cansa de ouvir no quartel, né? Assim, quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Sim, sim, Entendeu? sim. Então, assim, embora não tenha sido diretamente uma bisonhada minha, mas foi uma bisonhada minha porque eu era o responsável ali. Responsabilidade. A responsabilidade era minha. Começou Então, a ver que aquilo- não tinha passo. Ué, tá meio diferente isso aqui, né? É, não lembro disso aqui. Então aquilo eu me cobrei demais. Mas na verdade Essa essa foi a foi a segunda bisonhada. história que porque a do café É, também valeu do café, como... pô, a do do café foi café muito não- boa. Não a do foi do café senhor, muito mas boa. foi muito boa. É, mas assim, foi Sim, sim. engraçado, foi Foi engraçado. muito boa. Muito foi boa. engraçado, E aí, muito se bom. me permitirem, vou voltar lá no 28 agora, do episódio que a gente foi lá para a Força de Pacificação no Complexo da Maré, né? E aí, quais são, né, assim, as vivências que posso trazer aqui e que podem, de repente, servir de reflexão ou de motivação para alguém? Principalmente para reflexão. Eu acho que a nossa impotência diante da morte é uma coisa que a gente só vai compreender quando a gente efetivamente passa por ela. Não da morte, às vezes, esperada no curso natural da vida, né? Que nós temos entes, familiares que acabam nos deixando. Lógico, a gente sofre, mas você consegue ter uma aceitação, às vezes, quando é um curso natural da vida. No caso lá da Força de Pacificação, nós perdemos um militar, né? Nós voltamos com um militar a menos em forma para o batalhão. E eu fui participante da ação que motivou a morte dele, né? Eu estava junto do pelotão. E são umas coincidências, né, da vida que são interessantes. Naquela semana existiam muitos confrontos, né? O batalhão tinha, inclusive o pelotão do Gutenberg, né, tinha feito algumas atividades importantes, prisões, tudo, e os confrontos eles estavam muito intensos naquela semana. E aí eu estava me fazendo representar, porque o comandante, naquela situação, você não está o tempo todo com a tropa, né, em atividade de patrulhamento ou numa operação específica. Porque você, como comandante, você tem que ser aquele que vai catalisar, né, as informações, vai subsidiar o planejamento para poder potencializar o emprego da tropa, né? Então a gente fica numa dualidade, né? Da atividade direta com a tropa e da atividade de planejamento para poder potencializar o emprego daquela tropa. Mas enfim. E aí teve esse episódio, né? Que a gente perdeu um combatente, e essa foi uma crise muito importante, né? E eu me recordo que assim que aconteceu, nós acompanhamos o guerreiro ferido até uma unidade de pronto atendimento, e de lá, quando ele foi evacuado para o hospital militar, eu já retornei para a base para me apresentar ao comandante, que era o general Canhace, porque eu era testemunha ocular, né, dos fatos ali. E a gente sabe que muitas vezes nesses episódios começam a surgir muitos boatos, as histórias distorcidas. Eu falei, não, eu tenho que ir agora e me apresentar para o comandante e dizer exatamente o que aconteceu, porque eu tenho legitimidade para falar porque eu estava lá, né? Mas assim, essa situação é uma situação bem complicada. Por mais que o militar a gente sempre venha se preparando mentalmente, a gente fala, né, da morte, né, às vezes até em cânticos de guerra, num treinamento físico, você sempre tem isso aí, né? Uhum. A faca na caveira, da morte, isso vai te preparando, querendo ou não, para uma situação dessa. Mas quando você enfrenta essa situação de perder o guerreiro ali em combate, né, essa sua incapacidade diante da morte é algo que me marcou bastante. E em muitos momentos eu me perguntava, né, porque a gente tem essa característica da liderança direta, né, de querer estar junto, principalmente nesses momentos mais de crise, né, os momentos mais sensíveis.
E eu me questionava assim, até que ponto a minha presença como comandante potencializou o risco daquela tropa. Porque embora eu fosse caracterizado exatamente como uma tropa, com colete, com munição, com capacete, não sei o quê, mas assim, eu tenho uma complexão física que ela é um pouquinho diferente. Aí já tinha cabelo branco, mais que você esteja com capacete, sempre aparece alguma coisa. Né? Querendo ou não, você já é um pouco mais velho do que a média dos militares ali de um pelotão. Né? Então, até que ponto a presença do comandante, que é desejável numa ação, né, sensível, uma ação sensível, uma ação perigosa, né? Até que ponto a presença do comandante potencializou, né, o risco daquela tropa. E digo isso pelo seguinte, assim, a vida do Melo vale tanto quanto a vida do Mikami que tombou naquele momento, né? Mas a representatividade, o simbolismo que tem você tirar de combate um comandante, né, de batalhão ou um comandante de esquadra são coisas diferentes, né? Então, até que ponto isso potencializou o risco para a tropa? Muitas vezes a nossa ação de presença ela é desejável, mas a gente tem que às vezes analisar qual é o risco que a presença de um comandante traz para a operação. E eu ficava muito apreensivo quando, por exemplo, recebia um general que ia visitar lá a Força de Pacificação. Porque naturalmente existia todo um aparato de segurança para ele, aí tinha a tropa de pé que acompanhava. Então, naturalmente, você conseguia identificar que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. E imagina então, né, se um general, comandante militar de área, alguma coisa assim, fosse, né, alvejado, isso, a repercussão seria muito grande. Então, esse sempre foi um motivo de preocupação, em que pese a gente ter sempre essa percepção, essa preocupação de ter a liderança direta, né, de estar junto nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais sensíveis. Então, esse foi um episódio interessante. E uma vivência que eu tive na Maré, na Força de Pacificação, eu faço uma correlação com o filme do Sniper Americano. O Sniper Americano, todo mundo faz a interpretação do filme, mas voltada para o lado operacional, né? Do emprego do sniper. Né? Eu já enxerguei o filme sob uma outra perspectiva, sob uma outra ótica. E sim do paradoxo do dever e família. E que vivi isso na missão. Porque quando tinha um arejamento, quando a gente chegava no batalhão, eu via as famílias dos militares ali para acolhê-los e a emoção que tinha no retorno dele, mesmo que temporária. Era um alívio de ver assim, o seu ente chegando ali, o seu familiar chegando. E quando a gente vai lá pro filme, pro Sniper Americano, você pode ver que em determinado momento a esposa dele estava grávida, aí ia passar por uma consulta, faz uma ligação para ele, e eles estavam numa operação em que a viatura foi atingida. Sim. E aí perde a comunicação e a esposa do outro lado fica desesperada. E existem outros momentos que trazem esse contexto. Então eu já estava olhando, e o filme foi veiculado exatamente na mesma época. Então quando eu assisti ao filme, eu olhei sob essa perspectiva, e não sob a perspectiva operacional. E até o final do filme traz um pouco esse contexto, né, desse paradoxo, né, desse conflito do dever e do seu dever com a pátria, do seu dever com a instituição e do seu dever com a família. É um negócio bem interessante. Bem interessante mesmo. Boa reflexão, cara. É nas crises que o ser humano é mais testado, né? Sim, sem dúvida. Mais testado. Sem dúvida. E aí eu repito o que eu já falei. Sei que as crises acontecem de surpresa, né? Por isso que é crise. E às vezes o impacto é grande, mas a forma como conduz, né? E o papel da liderança nesse momento é essencial. E de verdade falando, não é porque o senhor está aqui na minha frente, ou porque foi meu comandante, mas eu acho que na medida do que aconteceu e da forma que aconteceu, foi muito bom o papel do senhor ali como líder, e tenho certeza que poderia ter sido pior, dependendo do desfecho
após o ocorrido, dependendo de quais as atitudes, né, da liderança ali. Então, acho é interessante porque quando isso aconteceu, em seguida, quando eu saí do comando da Força de Pacificação, eu pedi ao subcomandante que colocasse o batalhão em forma. Colocando o batalhão em forma, obviamente já tinha chegado a notícia, né? E eu fiz questão de falar novamente sobre isso com a tropa, né? E dizer o seguinte, que aquele militar que tombou, provavelmente, ele gostaria que nós continuássemos cumprindo a nossa missão, né? Com o mesmo ímpeto, com a mesma postura que nós vimos adotando até então. E eu dei um exemplo para eles dizendo o seguinte, olha, nós somos uma instituição de Estado, nós usamos uniforme, nós somos constituídos, nós não podemos nos tornar, a partir desse episódio, um bando e querer fazer justiça com as próprias mãos. Não, nós temos uma missão bem definida aqui. E desde o início, eu procurei dar um sentido àquela missão, dar um propósito àquela missão, né? Para que você pudesse sair para o patrulhamento, sair para uma operação, entendendo que você estava ali num contexto e que você tinha que cumprir uma missão. Só que para você fazer isso, cara, você tem que acreditar num propósito. E eu sempre coloquei esse propósito, né, para a tropa. Então acho que isso ajudou na contenção dos ânimos após esse episódio. Porque o natural é o seguinte, você querer justiçar. Né? E a gente vê que isso acaba acontecendo. E olha é difícil, olha a responsabilidade e o desafio, porque a gente está falando de jovens de 21, 22 anos, sim, 23, foram antigos, sem 25. dúvida. Você entende? Olha o tamanho, né, da responsabilidade, né? E... Agora, o que me ajudou muito, aí, assim, dentro das habilidades comportamentais, das soft skills aí que vocês sempre falam, né, nos episódios anteriores, eu acho que o contexto o atributo da humildade, às vezes, ele é muito importante. Vou trazer o seguinte contexto. Quando nós chegamos na Maré, à medida que as subunidades eram incorporadas, porque elas foram incorporadas em semanas diferentes, né, para existir um rodízio, toda vez antes, assim que a companhia chegava, eu fazia uma preleção com a companhia, do capitão, do soldado ao capitão, todo mundo sentadinho lá e eu falando. E eu fazia uma colocação dizendo para todos o seguinte, que eu também tinha incertezas em relação àquela missão, eu também tinha inseguranças, eu também tinha medo de morrer, que eu também tinha família, que a minha família também estava esperando que eu voltasse, eu também gostaria de voltar, né? E que nós estávamos juntos naquela missão e que certamente, pela condição funcional, a tropa estaria mais exposta ao risco do que eu, porque os meus encargos como comandante, de planejador, de integrador de dados, né, me impossibilitaria de estar o tempo todo com a tropa. E ao final, eu abracei um a um. Antes de liberar, dei um abraço em cada um, e isso aí eu aprendi com o general Ademar. O general Ademar, quando ele era comandante militar do Sudeste, ele sempre falava, né, que o abraço ele aproxima as pessoas. Né? E eu me lembrei disso. E naquele momento, antes de encerrar, eu pedi então que fizessem uma fila indiana, né, uma coluna, e eu abraçava cada um e, tipo assim, naquele momento, era aquele contato, era o seguinte, olha, tamo junto. Tamo junto, tamo no mesmo barco. Tamo junto, tamo junto. Né? Eu sou o comandante, mas nós estamos no mesmo barco. Né? Eu não vou estar junto com vocês o tempo todo, porque funcionalmente isso não me permite, mas estamos juntos. Né? Podem ter certeza que nos momentos de crise eu estarei junto com vocês. Isso marcou tanto que o Gutenberg citou aqui. O Gutenberg citou exatamente citou esse no último episódio. Ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, nunca vou esquecer dessa cena do comandante abraçando um por um, né, olhando nos olhos. Falou que fez a diferença, que foi muita diferença e que ele leva para a vida dele também. Então, se eu ver, né, o importante foi o senhor ter inspirado no... Qual é o nome do coronel? O senhor falou que General Ademar. Aprendeu com o General Ademar. Né? Tão importante foi, né, ter passado isso adiante. Sim. Que bacana. E aí, no final da missão, quando teve esse episódio do falecimento dele, quando a tropa estava em fome e eu tive que me dirigir à tropa, embora que já soubessem, né, mas eu tinha que me manifestar sobre isso, porque o comandante é o seguinte, né, nas horas boas e nas horas
das horas difíceis também, né? E eu sentia, né, que aquele recado que eu estava dando, né, que a gente tinha que continuar na nossa missão com o mesmo ímpeto, com a mesma posição, não sei o quê, eu sentia, né, no ambiente o seguinte, o pessoal olhava para mim e falava assim, comandante, tamo junto. Que legal, cara. Muito bom. Parabéns. Parabéns de verdade, Coronel, pela história. Obrigado por compartilhar tanta coisa boa. Agora a gente tem um momento para um presente aqui pro senhor. Oficializar a participação do senhor aqui no nosso podcast. Coronel. Poxa. Agora o senhor faz parte da divisão junto com a gente, Coronel Melo. Poxa, que legal, hein? Obrigado. A gente sempre fala para os convidados, essa não é aquela que é para ficar na estante, essa é aquela que para ser usar no dia a dia mesmo. Pode deixar que eu vou usar. E tem a questão, né, que o senhor já escutou nos outros episódios, que é o simbolismo e tal, mas principalmente para quem já está na reserva há muito tempo, né, todos passam ou vão passar por isso, é a questão que a gente faz questão de pôr a patente e o nome de guerra. Acontece muito, por exemplo, com os R2, né? Às vezes o cara já saiu faz tempo, servi em 1900 e tal. E quando ele pega essa caneca e olha a patente, a reação dele é, caramba, eu fui tenente. Pois é. Não é para ser assim, né? O veterano, ele não tem que esquecer que ele foi veterano, né? Então, tem também esse significado que é o que a gente quer pregar, né? Para o cara ter orgulho de falar, sou veterano, independente se é R1, R2, se é PTTC, se é o oficial técnico temporário, independente se é cabo, se é soldado, se foi sargento, veterano. Aí eu volto às minhas palavras iniciais lá, agradecendo vocês pela oportunidade e cumprimentando, parabenizando pela iniciativa de poder difundir, né, o veterano, de difundir o soldado. E, na verdade, o coroamento com esse presente que traz o posto do convidado, né, remete ele exatamente a isso, a homenagem que vocês fazem ao veterano em trazê-lo aqui para que ele possa contar suas histórias, suas vivências, suas experiências, ainda que para algumas pessoas podem até ser que não sejam motivadoras ou não sejam temas de reflexão, mas são as verdades daquela pessoa que vivenciou aquele momento, sob a perspectiva dela, sob a ótica dela. Bom, já que a gente está finalizando e vocês, né, me ofereceram um presente, eu vou trazer para vocês, na verdade não é um presente, mas na verdade ele tem um simbolismo, um significado, né? Antigamente, quando eu era ainda oficial subalterno, segundo tenente, nos idos de 92, a gente utilizava o uniforme verde ainda no Exército. E esse adereço aqui, ele se chama luva. Nós usávamos no ombro do uniforme de instrução, do uniforme verde. E essa é a luva que eu usei como segundo tenente, que tem uma estrela, né? Como como a divisão militar, ela traz no seu contexto, muito bem explicado pelo Rocha, no episódio 00, né, o porquê da estrela, eu olhando, né, para as coisas da caserna que eu tenho, eu resolvi compartilhar, dividir, que é o propósito, né, do programa, né, do podcast, do projeto de vocês. Eu resolvi compartilhar algo que foi muito especial para mim, que fez parte da minha história e que faz parte da história do Exército, que é um adereço ainda do uniforme verde de instrução que era utilizado no ombro do oficial. Então, vou passar para vocês. Legal. Que honra, vamos pegar junto. Que honra lá. Caramba, sempre muito legal. Muito bom, muito bom. Simbolismo. E, na verdade, o que me trouxe aqui acabou sendo uma relação que tive com o Auleta no comando do 28. O 28 Bill foi o nosso elo, né? E o que me trouxe aqui, me deu a honra de participar desse programa. E aí, então, eu gostaria também de passar aqui para vocês, dando sequência àquela tradição criada pelo Ornelas, eu estou trazendo aqui uma moeda que eu mandei confeccionar ao final do meu comando e entreguei para familiares, amigos mais próximos, né, que compareceram às atividades promovidas pelo batalhão, que participaram quando eu assumi o comando, que participaram da solenidade de passagem de função. Então eu gostaria de entregar também, para que ficasse aí nos recuerdos, né, que
que tem a divisão militar, essa moeda que tem aqui o distintivo do batalhão e tem aqui o meu nome. Já tive sem pretensão de querer ter soberba, mas é para registrar só Sim. o período em que eu estive no batalhão, né? 2013 e 2014. Então eu deixo aí como uma lembrança e, na verdade, um agradecimento pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui e poder trazer essas histórias, essas vivências, essas experiências. Excelente. Bom, obrigado. Muito obrigado. Demais. Vai ficar na estante. Muito legal. Vou mostrar para a câmera aí. Excelente, muito bom. E, Coronel, para a gente encerrar com chave de ouro de todas as experiências que o senhor teve, tanto em missões, no comando, na formação, o senhor já trouxe muito bem aí a questão da humildade como soft skill. Tem mais alguma que o senhor lembre que marcou bastante toda a sua trajetória? Iniciativa. Porque o militar, de uma maneira geral, e o oficial em particular, ele tem que ter iniciativa. E eu sempre tive uma frase que vi em algum lugar que diz o seguinte, né? Que o pessimista reclama do vento, né? O otimista quer que o vento mude. E eu entendo o seguinte, que o militar tem que ajustar as velas. Boa. Né? Boa. Tem que ajustar as velas. Porque senão ele não vai cumprir missão. Então a iniciativa, para mim, é interessante porque ela traz esse contexto do seguinte: quando você está numa operação militar, a partir do momento que ela é iniciada, toda aquela fase de planejamento, muitas vezes ela pode cair por terra. Porque existe uma situação inesperada, uma situação que você não alcançou e que vai fazer com que todo o cenário mude. E se você não ajustar as velas, você não vai cumprir a missão. Então, iniciativa, para mim, é uma coisa bem cara ao militar e que acho que eu procurei desenvolver ao longo da carreira e acho que o Exército me proporcionou isso, né, nos diversos cursos que foram feitos, enfim. Muito bom, e é um atributo que falta tanto, cara, faz diferença na sociedade, cara, e é valorizado, porque é tão raro que quando a pessoa mostra a iniciativa, ela se sobressai, o Exército ensina, né, potencializa também. Eu acho que a adaptabilidade, né, ela é fundamental para você poder se moldar às situações, porque, na verdade, quando a gente está num banco escolar, o mais importante não é o que a gente aprende, e sim o que a gente vai fazer com o que a gente aprendeu. Ou seja, como é que nós vamos utilizar as ferramentas que foram desenvolvidas durante um curso, durante um estágio, durante a formação, durante um aperfeiçoamento. Então, eu acho que essas ferramentas são essenciais para que você tenha capacidade de se adaptar a cenários diferentes. E numa atividade militar, numa operação militar, os cenários eles se modificam a cada momento, podem se modificar a cada momento. Então, o militar ele tem que ter essa capacidade de se adaptar. Né? Que é mais um atributo que hoje em dia, com a evolução das coisas, já virou uma questão até de sobrevivência em alguns casos, a pessoa conseguir se adaptar. Equilíbrio emocional, por razões óbvias, que eu falei, né? Que o militar ele é o profissional da guerra, ele é o administrador de crise. Então ele tem que, na minha visão, na minha perspectiva, ele tem que ter equilíbrio emocional, particularmente os comandantes em todos os níveis, para poder, diante de uma crise, apontar caminhos para a solução daquela crise, né? Ou para minimizar aquela crise, para mitigar aquela crise. Então, eu acho que equilíbrio emocional também é uma habilidade comportamental muito desejável que ela é desenvolvida ao longo da carreira. Muito bom, Rocha, aí. É uma excelente aula. Existem tantas outras. Tem várias. Muito bom. Não, e equilíbrio emocional, como eu já falei pro senhor, e repito, é evidente isso. Eu acho que um dos pontos mais fortes do senhor aí é porque realmente, e testado na prática, né? Sim. Tantas, né? A gente falou algumas aqui, provavelmente ainda teriam outras, mas algumas das missões que foram citadas aqui exigiu muito do equilíbrio emocional. Claro. E essa questão também de ajustar as velas foi fantástico, porque realmente sempre vai ter um que é o pessimista, um que é otimista até demais, e você tem que ter, sempre vem a palavrinha equilíbrio, né? Bons insights tivemos hoje aqui. Não, uma aula, cara, uma aula. Excelente. Coronel, agradecer mais uma vez a presença, é uma honra para mim em dobro, primeiro por ter o senhor aqui compartilhando essas histórias e depositando essa confiança na gente, obrigado também, né, sei que vale muito para o senhor, principalmente. Tem história, né? hein? Tem história e a gente vai
bolar uma forma de sempre, assim como o Cornelas, né, deixar aqui em evidência para que realmente, né, as pessoas vejam que não é pelo material, é pelo que representa, né? E o militar tem muito isso, né? E também por ter compartilhado, como eu falei, eu fico muito feliz quando eu coloco algum tijolinho, por menor que seja, na vida de alguma pessoa. E pode ter certeza que o tamanho do tijolo que o senhor colocou na minha vida foi muito grande. Talvez o senhor não tenha essa dimensão, porque se a gente for comparar, né, a gente não chegou a atuar tanto assim, justamente por conta das missões. Claro. Mas o exemplo que o senhor sempre representou, e eu sou um cara que sempre analiso isso, e principalmente nessas situações de crise, que foram várias, para mim serviu muito de inspiração, de exemplo e leva para a minha vida. Então, obrigado por ter contribuído na minha formação pessoal e profissional. E obrigado por estar aqui dividindo com a gente. Plagiando o falecido capelão Capitão Valmor, né? Não sou merecedor, mas sou agradecido pelas suas palavras. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto de vocês, de poder dar luz aos veteranos, fazendo com que a sociedade possa conhecer um pouco dos seus soldados. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado por esse espaço que vocês me proporcionaram aqui. Obrigado, Coronel. Foi uma honra ter o senhor aqui. Eu queria, depois talvez a nossa equipe tenha um pouquinho mais de trabalho, mas vai valer a pena. Queria encerrar diferente esse episódio. Bora. Encerrar, tem homenagem ao nosso eterno herói, Sargento Mikami. Queria encerrar com a imagem do Sargento Mikami, com alguns momentos até para, né, sempre reforçar a importância da gente lembrar dos nossos verdadeiros heróis. E o Mikami, com certeza, é e será sempre lembrado como nosso herói. Obrigado, Mikami, Sargento Mikami, e a gente vai deixar aí para vocês a imagem do nosso herói aí de guerra. Obrigado, Coronel. Obrigado, Oleta. Fé na missão. Fé na missão.